Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estar mais uma lição da nosso pequeno grupo, a lição de número 7, com o tema Tempo para a Família, parte 1. Né? Durante essas 2 semanas, a gente vai falar sobre a família, né? O tempo para a família. E nosso quebra-gelo de hoje, ele fala o seguinte, para que tragamos um objeto para o nosso pequeno grupo que represente um momento especial da nossa família, né? Eu gostaria de falar um momento muito especial da minha família. Eu não tenho aqui o objeto agora, mas foi um momento muito importante na nossa família. Foi que quando meu filho, o Oséias nasceu. Eu lembro que a gente tirou uma foto lá no hospital. Eu não tenho como postar essa foto aqui agora, mas foi um momento muito marcante para mim, para minha esposa, para nossa família. Ter meu primeiro filho assim foi algo maravilhoso, foi algo muito especial. E eu pergunto para você, qual foi o momento muito especial que você teve com a sua família? Um momento marcante, né? Você pode estar deixando aí na descrição, nos comentários aqui a sua experiência nesse momento tão especial que você teve com a sua família, tá bom? E o nosso texto bíblico de hoje está em Salmos 127, verso 1. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma oração. Santíssimo amado de Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender de Ti através da Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração e que hoje possamos sair daqui motivados, capacitados a ter mais tempo para a nossa família, a passar mais tempo ao lado das pessoas que amamos. Que o Senhor nos ajude a cada dia a andar nos teus caminhos. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, muito obrigado por sua presença. E o nosso texto ele diz o seguinte, aqui eu vou pegar aqui na lição e diz, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Então, se o Senhor Deus não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam. Isso aqui no Salmo 127, escrito por Salomão, é apresentada a realidade de que Deus é o alicerce principal da família. Deus é o alicerce principal da família. Então, se Deus não estiver ali na frente, tudo está ruído, né? Tudo está ruim. E toda casa precisa ter um alicerce firme. Se a família colocar Deus em primeiro lugar, tudo fluirá harmoniosamente, porque só Deus pode sustentar o que Ele mesmo criou, que é o lar, né? Então, que possamos colocar Deus em nossa vida, que possamos colocar Deus em primeiro lugar, que possamos colocar Deus em nossa família. Aqui na perguntas para discussão e aplicação, a primeira questão é, por que Salomão utilizou a metáfora da construção de uma casa para falar sobre a família? Ele fala ali da construção de uma casa. Salomão utiliza a metáfora da construção de uma casa no Salmo 127 para ilustrar a importância de Deus como fundamento e alicerce na vida familiar. Assim como a casa precisa de um alicerce sólido para se manter firme, a Bíblia também necessita de um fundamento espiritual, né? A família precisa também de um fundamento espiritual robusto para enfrentar o desafio e prosperar. Em outras palavras, precisamos de Cristo, precisamos de Deus na nossa vida, precisamos da palavra de Deus em nossa casa, em nossa família, para que tenhamos uma família segundo a vontade de Deus. E aqui nós vamos falar sobre alguns, falando de alicerce, falando ainda sobre a estrutura, sobre a importância, por que Salomão usou essa metáfora. Alicerce espiritual, o que é isso? A metáfora é destacada que, sem Deus, os esforços humanos são insuficientes para garantir a estabilidade e a harmonia no lar. Deus é visto como arquiteto sustentador da família. Então, se não colocarmos Deus em nossa família, na nossa casa, em primeiro lugar, se Ele não for o alicerce da nossa casa, cedo ou mais tarde essa casa vai cair. Diz que em vão trabalham os que edificam, se Deus não for ali o primeiro, se Ele não for o arquiteto da nossa casa. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa casa, em nosso lar. E o segundo aqui é dependência de Deus. Dependência de Deus. Salomão enfatiza a necessidade de depender de Deus em todas as áreas da vida, especialmente para a edificação da família.
ele reconhece que o sucesso verdadeiro vem quando colocamos Deus em primeiro lugar. Então, o sucesso da educação dos meus filhos, o sucesso do meu relacionamento com a minha esposa, ou seja, o bom direcionamento da minha família, vai depender da dependência que eu tenho de Deus. Porque eu sou incapaz de educar meu filho, eu sou incapaz de ser um bom marido para minha esposa, eu sou incapaz. Mas em Cristo podemos ser mais do que vitoriosos, podemos sim confiar nele, porque ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Outra parte aqui fala também sobre a proteção e segurança. Ou seja, diz que em vão vigília e sentinela, né? Se Deus não for ali, a nossa segurança, se ele não estiver ali. Assim como uma casa bem construída oferece proteção contra as tempestades, a adversidade, uma família fundamentada em Deus encontra segurança e paz, mesmo em tempo difícil. Por quê? Porque Deus, ele é a nossa rocha, ele é o nosso alicerce, ele é a nossa proteção, ele é a nossa segurança. Sabe, se não tivermos Deus na nossa vida, se não for Deus, nós estaríamos perdidos. Então, a segurança familiar, a proteção familiar, primeiramente, ela vem de Deus. Então, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E outra coisa é propósito e significado. A construção de uma casa é um projeto com um propósito e planejamento. Da mesma forma, ter Deus como centro da família é um propósito maior em direção clara. Ou seja, eu preciso buscar ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Essa metáfora nos convida a refletir sobre a importância de construir nossas vidas e familiares sobre os princípios divinos, né, buscando sempre a orientação e a bênção de Deus para que nosso lar seja um lugar de amor, paz e crescimento espiritual. Então, se nós queremos essas coisas em nosso lar, se nós queremos que nossa casa seja um pedacinho do céu, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ter um propósito firme na nossa vida, na nossa casa, em que Ele seja o primeiro e o melhor da nossa casa. A segunda questão, aqui da pergunta para discussão e aplicação, a segunda questão é: quais são os desafios para a família que as famílias enfrentam para colocar Deus em primeiro lugar? Então, qual desafio você e a sua família tem enfrentado para colocar Deus em primeiro lugar? Ou seja, buscar Deus em primeiro lugar em todos os aspectos da sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar na vida familiar pode ser desafiador, devido a várias razões. Aqui estão algumas dos desafios mais comuns que as famílias enfrentam. O primeiro dele é a rotina agitada, né? Cada vez que passa, quanto mais o tempo passa, menos tempo as pessoas têm, tudo fica mais veloz, vamos dizer assim. E tudo mais corriqueiro, mais corrido, vamos dizer. As demandas do trabalho, escola, outras atividades podem consumir o tempo e energia. Torna-se difícil encontrar momentos para a devoção e o culto familiar. Ou seja, muitas vezes nos dedicamos tanto a esse mundo, às coisas desse mundo, fazemos tantas coisas na nossa vida, que quando chega a hora de fazer o culto familiar, quando chega a hora da devoção pessoal, estou tão cansado, que eu não busco mais a Deus. Isso é um perigo. Então, uma rotina agitada, ela tende a nos afastar. Então, precisamos ter uma vida mais tranquila, buscar respirar e fazer aquilo que dá de fazer. Se não dá, paciência, né? Mas vamos colocar Deus em primeiro lugar. Porque se eu não coloco Deus em primeiro lugar, para que eu estou vivendo? Qual o objetivo da minha vida se Deus não for o primeiro? Entende? Tudo fica bagunçado, vamos dizer assim. Então coloquemos Deus em primeiro lugar. Ou seja, Deus, ele precisa não ser, nós não devemos colocar Deus em último. Eu vou fazer isso e aí se der tempo eu busco a Deus. Se der tempo eu vou para a igreja. Se der tempo... Meu amigo, Deus tem que ser o primeiro, depois é que vem as outras coisas. A sua palavra, ele diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, e até mais coisas vos serão acrescentadas. Que possamos de fato fazer isso na nossa vida. Uma outra coisa que pode atrapalhar, roubar, deixa eu ver aqui a questão de novo aqui, outro desafio que temos para termos tempo para Deus é a influência externa. A influência externa.
A sociedade moderna oferece muitas distrações, como mídia social, entretenimento e pressões culturais que pode desviar o foco das prioridades espiritual, né? A sociedade moderna oferece muitas distrações, como mídia social. Ou seja, eu disse que eu não tenho tempo para Deus, mas eu tenho tempo para minhas redes sociais, para ficar vendo vídeo sem pé, sem cabeça, entende? Para ver coisas que não vai trazer edificação espiritual para minha vida. Muitas vezes para ouvir o que o vizinho ou fulano de tal tem a dizer sobre a vida de outro, para ouvir fuxico e fofoca. Ah, eu tenho tempo para tudo. Sabe, eu sempre falo assim, as pessoas sempre têm tempo para aquilo que é prioridade. Então que Deus seja a nossa prioridade, que as influências externas, o que as pessoas fazem, não vem influenciar a nossa devoção, o nosso buscar a Deus em primeiro lugar. Outra coisa é a diferença de crença. Em algumas famílias pode haver membros com diferentes níveis de fé, ou até mesmo crença distinta, o que pode criar conflito com prática a espiritualidade no lar. Eu já conheci famílias, por exemplo, que era de várias religiões, um era adventista, o outro era da Assembleia de Deus, o outro era batista, outro era presbiteriano, numa mesma casa. E aí ficava ali uma situação, na realidade um conflito entre essas pessoas devido a essas crenças distintas. Então esse é mais uma dos desafios que muitos lares eles enfrentam, essa diferença de crença. E outra questão, a 4, é prioridade competitiva, né? A prioridade competitiva, a necessidade materiais, o desejo por sucesso profissionais ou acadêmico pode às vezes ser colocado acima das prioridades espirituais. E o que eu falei a semana passada sobre o materialismo, certo? Sobre essa questão de sempre querer ter mais, sempre buscar ter mais, aí gira no coração do ser humano o egoísmo, o egocentrismo, querer tudo para si, buscando tudo ou seja, faz de tudo. Acorda às 3 da manhã, 5 da manhã para ir trabalhar, mas não tem coragem de acordar às 3 ou 4 da manhã para estudar a palavra de Deus. Entende? A pergunta é o que tem sido prioridade na nossa vida? Será que essa competição, essas prioridades competitivas, porque fulano tem isso, eu também quero, tem atrapalhado a nossa vida? Então que possamos priorizar, que Deus seja de fato o primeiro em nossa vida. Outra questão 5, é a falta de outro ponto. Ponto 5, a falta de orientação espiritual. Algumas famílias podem não ter acesso a recursos ou orientações espirituais adequados para ajudar a integração, a fé e nas atividades diárias. Muitos não têm material, não têm disponibilidade ali, por exemplo, a lição da escola sabatina para estudar. E eu louvo a Deus grandemente, porque a igreja adventista do sétimo dia, a igreja a qual eu pertenço, não sei qual a sua igreja, não sei se você é de outra denominação, mas a igreja adventista tem muito material, tem muitas coisas que a gente possa estar buscando para estudar a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, um aplicativo chamado Serve-me, onde tem meditação, tem a Bíblia, tem estudo bíblico, tem o que você imaginar para que você possa aprender mais de Deus. Então, assim, não há desculpa nesse aspecto para buscar a Deus. Ou seja, tem muitas orientações que, de fato, precisamos nos interessar por essas questões. A sexto e último ponto nessa questão do desafio para buscarmos a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, desafios pessoais. Questões como saúde mental, problema financeiro, relacionamento difícil dentro da família, pode dificultar o foco espiritual. Assim, os conflitos que eu vivo internos, os conflitos que eu vivo dentro da minha mente, os conflitos que eu vivo dentro da minha casa, muitas vezes pode atrapalhar a minha vida espiritual. Então, seja lá como esteja a nossa vida, o fato é que precisamos buscar Deus em primeiro lugar, precisamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, para que de fato tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus, certo? Isso é importante para a nossa vida. Então, superar esses desafios requer intencionalidade e compromisso, estabelecer momentos regulares para a oração, o estudo da Bíblia em família, participar ativamente da igreja e buscar o apoio da comunidade, né? O apoio comunitário, são maneira eficaz de colocar Deus em primeiro lugar no lar.
Lembre-se de que cada pequeno passo em direção à espiritualidade pode haver uma grande diferença na vida familiar. Então, buscar Deus em primeiro lugar é primordial. Frequentar o pequeno grupo, frequentar a escola sabatina, o culto divino, frequentar os cultos da igreja é fundamental para melhorar, para buscarmos a esse Deus. Ou seja, buscar de fato ter um encontro com Ele diário através da oração, do estudo da Bíblia, né? Nós temos aqui o pequeno grupo toda sexta-feira para que possamos estudar mais a palavra de Deus. A terceira questão é o seguinte: é possível ter um casamento feliz sem Deus? Você acha que é possível ter um casamento feliz sem Deus? Você acha mesmo? Vamos ver aqui, ó. Do ponto de vista da cosmovisão adventista, acredite, Deus é a fonte do amor verdadeiro e duradouro. E que sua presença no casamento traz bênção e força para enfrentar o desafio. Então é impossível termos um casamento feliz sem Deus. E gostaria de citar aqui alguns pontos, né? Alguns pontos sobre essa questão. Sobre a questão de número 3, certo? O primeiro, deixa eu ver quantos pontos aqui. Alguns pontos importantes. São 3 pontos, né? 3 pontos. O primeiro dele é fundamento espiritual. Para muitos cristãos, ter Deus como parte central do casamento proporciona um fundamento espiritual sólido, que o ajuda o casal a enfrentar a dificuldade com paciência, perdão incondicional. Aliás, de amor incondicional. Ou seja, se Deus está no lar, se Deus está na família, é muito mais simples perdoar, é muito mais simples amar, é muito mais simples viver um relacionamento e enfrentar a dificuldade junto, porque temos Deus ali com o nosso lado. Eclesiastes, se eu não me engano, diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. E é grande, essa é uma grande verdade. Então, se existe o esposo, a esposa e Deus, é muito mais feliz, é muito mais fácil. Outra questão é valores e princípios, né? O segundo ponto. Um casamento centrado em Deus é guiado por valores e princípios bíblicos, como respeito mútuo, compromisso e serviço ao próximo, que são essenciais para um bom relacionamento sadio, né? Para um relacionamento saudável. Porque se não existe esse respeito, esse respeito mútuo, se não existe princípios, o homem vai trair, a mulher vai trair, e aí? Vai terminar caindo em uma situação muito triste, vai terminar destruindo de fato o casamento se Deus não estiver. Uma outra questão, um outro aspecto dentro da presença de Deus no casamento, temos um lar feliz e tudo mais, um casamento feliz, é o propósito maior. Quando Deus está presente no casamento, o casal pode encontrar um propósito maior além de si mesmo, servindo junto à comunidade, à igreja, crescendo espiritualmente. No entanto, é importante reconhecer que existem casais que não compartilham da mesma fé ou visão espiritual, ainda assim conseguem construir um relacionamento feliz baseado em amor, respeito e compreensão mútua. Cada relacionamento ele é único, mas aqueles que buscam uma vida espiritual ativa, ter Deus no centro do casamento, pode fazer uma dimensão extra de profundidade e significado. Ou seja, ter Deus no casamento é fundamental para a felicidade. É impossível um casal, uma família ser feliz se Deus não for o primeiro. Então, coloquemos Deus em primeiro lugar em nossa casa. Que possamos ter tempo para buscar Deus em primeiro lugar em nossa casa. A nossa última questão das perguntas aqui para discussão e aplicação é quais são os maiores roubadores de tempo de qualidade da família. O que mais tem roubado o seu tempo para que você não passe tempo com a sua família? Que mais tem feito isso? O tempo de qualidade em família é essencial para fortalecer os relacionamentos e promover um ambiente de amor e apoio. No entanto, existem vários roubadores de tempo que podem interferir nesse objetivo. Eu vou falar aqui pelo menos de 6 roubadores do tempo, né? 6 roubadores do tempo. O primeiro roubador de tempo que temos é a tecnologia e mídia, né? Tecnologia e mídia. O uso excessivo de dispositivo eletrônico, como smartphone, tablet, televisão, pode distrair os membros da família e reduzir o tempo de interação significativa. Tem pessoas que passam muito mais tempo no celular, no smartphone, no tablet, na televisão, no videogame, do que do lado da família. Então, o celular
Tem roubado o seu tempo, o tempo que você deveria passar com sua esposa, com seus filhos? Pense nisso. Outra coisa é a rotina agitada. A gente já falou sobre a rotina agitada, sobre os desafios. E sabe quão difícil é as coisas, quão corrido é as coisas no dia de hoje. Mas que possamos, de fato, ter tempo para a nossa família. Terá um tempo para passarmos com nossas famílias, para conversar, sem celular, claro, sem mídia. Ali só no papo, né? Junto, se abraçando. E outra é a falta de planejamento. Sem um planejamento adequado, o tempo pode ser desperdiçado em atividade menos importante, em vez de ser investido em um momento de qualidade com a família. Então, quando você tem um planejamento, fica muito mais fácil, porque você não tem um planejamento. Aí você tem um tempo, e você termina gastando esse tempo com besteira, né? Assim como a gente, da mesma forma, em relação à finança. Se a gente não tem um bom planejamento financeiro, muitas vezes terminamos gastando os nossos recursos com aquilo que não é tão saudável, certo? Outra coisa é o estresse e o cansaço. As pressões do dia a dia podem levar ao esgotamento físico e emocional, tornando-se difícil para os membros da família se envolver ativamente uns com os outros, porque estão sempre muito cansados. Eu já passei por alguns estresses, alguns cansaços, estresses mentais, e não é nada fácil. Você fica impaciente. Você não tem paciência de conversar com a esposa, com o filho. Você não tem paciência de conversar com o membro da igreja. Você não tem paciência para nada. E aí você precisa tomar uma atitude. Reduzir a sua correria da vida. Precisa buscar ajuda profissional. Você precisa buscar Deus para que você possa estar bem. Para atender a sua família. Uma outra coisa é a procrastinação. Adiar tarefa e compromissos importantes pode criar acúmulo de responsabilidade, reduzindo o tempo disponível. Muitas vezes nós temos uma tarefa para fazer e aí nós dizemos, ainda tem tempo, e vai deixando para lá e vai aparecendo outro quando você pensar que não. Você tem um monte de tarefa para fazer e não tem mais tempo. Então é importante, se você tem algo para fazer e tem tempo para fazer, faça logo. Outros é compromissos sociais extensivos, né? Extensivos. Tem pessoas que têm muito compromisso. Eu lembro que em algum momento da minha vida eu tinha tanto compromisso, que eu não conseguia mais ter tempo para nada. Só para ter ideia, eu tinha, só no distrito que eu moro, eu tinha 17 funções. 17 funções. Entre igreja, igreja local, distrito, desbravador, aventureiro e ministério jovem. Eu tinha 17 funções. Só que chega um momento em que a mente e a cabeça não aguentam tanta coisa. É muita atividade, é muita coisa que você precisa estar trabalhando. E aí eu cheguei um momento que não aguentei. Eu disse, não dá. E eu entreguei quase todos. E aí fui me planejar para que eu pudesse ter mais tempo para minha família, ter mais tempo para mim, poder me concentrar melhor. Então é importante que mesmo sendo atividade da igreja, eu não posso ter funções demais que vai atrapalhar a minha vida pessoal com Deus e a minha vida com a minha família. Diz aqui, participar de muitos eventos sociais e compromissos fora de casa pode limitar o tempo que poderia ser dedicado à família. Então, que possamos pensar nisso, precisamos, por exemplo, criar tradições familiares, por exemplo, comer na mesa com a família, passar um momento junto, passear com a família. Isso é importante para que tenhamos uma família mais saudável, tá bom? E aqui, já quase encerrando aqui na conclusão. Para construir uma família, para construir uma casa, é necessário muito tempo. Mas para destruir é preciso apenas de poucos minutos ou horas. Assim é com a família. Por isso todos devem permitir que Deus seja o arquiteto também e também a coluna principal do lar. Exatamente a família não será destruída diante do desafio se ele for arquiteto, se ele estiver à frente. Tá bom? E nós temos a tarefa da semana, faça o culto familiar durante todos os dias dessa semana. Hoje é sexta-feira, se você está assistindo hoje na sexta-feira. E no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Faça o culto todo dia com a sua família, certo? E ore por uma família vizinha que não conhece a Bíblia. E no final da semana, visite essa família e ore com ela. Se você vai fazer isso assim, coloque no comentário,
vou fazer o culto familiar durante toda essa semana, tá? Coloca aí, vou fazer o culto familiar, só para ser mais rápido para você, vou fazer o culto familiar. Se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários para mim saber que você nos assistiu até aqui, tá bom? Então a gente agradece muito a sua participação. Eu gostaria, não sei se eu tenho mais tempo, mas eu gostaria aqui de falar de algumas pessoas que nos escreveu. O Atila Abreu mandou mensagem aqui, comentou no último nosso pequeno grupo. A Isamar Monteiro também. Carliane Monteiro é minha esposa, minha amada esposa. E também o Adeilton José, né? Até pedi oração, orei ontem por ele ali no Oro por Você, aqui no nosso canal do YouTube. O Walter também ali, Walter, também mandou. A Kátia Miller também e Elismar Ribeiro, né? Foram as pessoas que deixaram aí os seus comentários no nosso último vídeo. Então, que Deus abençoe cada um e vamos orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que a cada dia possamos te buscar em espírito e em verdade, cada dia possamos aprender de ti. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por você nos acompanhar até aqui e agora você na próxima semana. Tchau, tchau.